Olá, boa noite a todos, né? Boa noite aos nossos seguidores, às pessoas que assistem e acompanham as nossas lives aqui do Seju. Hoje falaremos um pouco de assembleias digitais. Nosso convidado especial é o Lacerda, professor Maurício Lacerda. Daqui a pouquinho está entrando aí para nós começarmos nosso debate, nosso diálogo sobre assembleias digitais. Está aí o professor. Olá, professor, tudo bem? Boa Como tarde. vai, Renan? Tudo bem? Estão me vendo bem? Me ouve Tudo bem? bem? Escuto bem, escuto bem. Você consegue me ouvir? Tá me chegando legal aí? Tô sim. Tá cortando um pouco a cabeça, mas eu consigo ver. Tá perfeito. Eu vou Agora tentar melhorou. levantar um pouco aqui. Perfeito. Bom, professor, hoje nós vamos conversar um pouco aí sobre as assembleias digitais. Só mexer no meu tripé aqui, Uhum. tentar ficar um pouquinho melhor. Então, para quem está acompanhando a gente, para quem vai acompanhar no momento que puder, hoje nosso convidado é o professor Maurício Lacerda, doutor em Direito, advogado experiente aí, civilista, vai contar, a gente vai estar contando com ele na nossa posse em advocacia civil, a prática, né? O novo CPC, muito em breve a gente vai começar. É um tema muito pertinente, né? Devido à nova mudança de trabalho, as novas mudanças de relacionamento, consequentemente afetou também as assembleias como um todo, né? Então, passo a palavra aí para o doutor fica à vontade, muito obrigado inicialmente por aceitar o convite, professor. Renan, o prazer é todo meu de ter a oportunidade aqui de tratar com vocês aqui do Sejur de um tema que tem sido muito prestigiado aí nos últimos tempos, né? Que são as assembleias virtuais ou assembleias digitais, como preferir. E especialmente de compor o corpo docente dos cursos que vocês oferecem, que a gente sabe prezam pela qualidade e tem sempre bons professores nos seus quadros. Fui apresentado a você pelo meu querido amigo, professor César Peghini, e é um grande prazer ter a oportunidade de trabalhar com vocês aqui e nesse momento de tratar de um tema que está em alta, né? Como a gente costuma dizer, é um tema que tem chamado a atenção. Eu procurei aqui explorar já trabalhando aspectos bem amplos. Nós temos algumas inovações legislativas mais recentes, né? A Lei 14.010, que trata exatamente do regime jurídico das relações de direito privado no âmbito nesse momento de pandemia que vivemos, a Lei 14.010, e mais recentemente a Lei 14.030, que também inovou na ordem jurídica brasileira, explorando o tema das assembleias virtuais, especificamente lá no âmbito das sociedades limitadas, sociedades anônimas e cooperativas. Então, acho interessante a gente explorar esses aspectos mais amplos. No regime jurídico de direito privado, das relações jurídicas de direito privado, no momento de pandemia, que é a Lei 14.010, explora no âmbito dos condomínios também, das pessoas jurídicas em geral, e dos condomínios. Então, vamos procurar dar uma abordagem mais ampla, óbvio, dentro das possibilidades que temos numa live, não é propriamente uma aula, se assim podemos tratar, mas sim uma explanação mais genérica a respeito do tema e daqueles pontos mais específicos. Vejo aqui já amigos, alunos entrando, a professora Cristiane Helena, lá de Belo Horizonte. Então, essa é uma das vantagens da pandemia, né? A gente pode falar e ter os amigos participando de qualquer lugar. Essas lives do Instagram permitem esse tipo de interação que eu acho fantástico. E aí, óbvio, quem estiver nos assistindo, às vezes aparece um número lá que às vezes é menor do que efetivamente nós temos de audiência. Quem estiver nos assistindo, esteja à vontade para trazer ponderações, questionamentos ao longo aí da apresentação. Vai ser um prazer trabalhar com vocês, tratar desses aspectos mais práticos que envolvem as assembleias virtuais. Antes da gente entrar propriamente, acho que é importante contextualizar, né, Renan? Quando a gente fala em assembleias virtuais, o que nós estamos aqui nos referindo? As assembleias, de uma forma geral, no âmbito das pessoas jurídicas, né, são os órgãos deliberativos, e se fala até que a Assembleia é o órgão da pessoa jurídica soberano, né? O órgão principal da pessoa jurídica. Por quê? Porque será justamente nas assembleias que os associados de uma associação
os sócios de uma determinada sociedade limitada, de uma sociedade de pessoas, ou os acionistas de uma grande companhia, de uma sociedade anônima de capital aberto, ou de uma sociedade anônima de capital fechado, é justamente no momento da Assembleia que os titulares das partes sociais, no âmbito das sociedades ou dos associados, manifestam a sua vontade e deliberam pela manifestação de vontade da pessoa jurídica, né? E aqui vale uma abordagem específica em relação ao condomínio, né? Há muita discussão em torno da natureza jurídica do condomínio edilício. Seria ele uma pessoa jurídica ou não? Como nós costumamos aprender na faculdade, um ente despersonalizado, né? O condomínio edilício normalmente é tratado como ente despersonalizado, juntamente com o espólio, com a massa falida. E por que normalmente o condomínio edilício, né? Eu me refiro, que é exatamente o prédio de apartamentos, aquele condomínio de imóveis, e aí há um equívoco normalmente, né? Quando a gente fala condomínio horizontal, na verdade eu estou me referindo ao prédio, né? Por quê? Porque, na verdade, o que divide as unidades é a divisória das unidades autônomas é exatamente uma linha horizontal. Já no âmbito das casas, estamos diante do condomínio vertical. Portanto, essa ideia de condomínio edilício, e não do condomínio voluntário, né? Eu estou me referindo aqui a esse condomínio que envolve propriedade exclusiva, unidades autônomas, onde eu, proprietário, posso usufruir de forma ampla da minha propriedade inserida naquele contexto, mas a minha propriedade se insere num contexto mais amplo em que há a necessidade de conviver com outras pessoas, porque há necessidade de áreas comuns, né? De convivência de partes comuns no âmbito desse condomínio, de manutenção dessas áreas comuns, e é exatamente desses condomínios edilícios a que me refiro. Os condomínios não estão, né? O condomínio não está tipificado lá no artigo 44 do Código Civil, que estabelece quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Lá o artigo 44 estabelece como pessoas jurídicas de direito privado as sociedades, as associações, as fundações, os partidos políticos, as entidades religiosas e a EIRELI, né? E não elenca, não inclui o condomínio nesse rol. Então, por isso que classicamente se considera, na realidade brasileira, o condomínio edilício como um ente despersonalizado. Portanto, ele não é uma pessoa propriamente, mas ele tem alguns direitos específicos e representa, portanto, pode figurar em algumas relações jurídicas de forma especial. Não por acaso, o condomínio edilício é quem contrata os empregados que trabalharão para o condomínio, é o condomínio edilício que celebra contratos de manutenção dos elevadores, das áreas comuns e assim por diante. E também, se não consagrada essa ideia de se tratar de uma pessoa jurídica na nossa realidade, embora não consagrada, ele se assemelha muito, se aproxima muito das pessoas jurídicas. É por isso que podemos, numa abordagem do tema aqui de assembleias virtuais, temos a liberdade de explorar essas assembleias virtuais, não só no âmbito das pessoas jurídicas, conhecidas por nós inequivocamente, como são as sociedades, as associações, sociedades anônimas ou limitadas, as próprias cooperativas, né, que são sociedades também, mas sociedades simples, mas também podemos tratar dos condomínios. Por quê? Porque os titulares dessas unidades autônomas inseridas no âmbito do condomínio edilício precisam deliberar a manifestação de vontade daquele ente maior que é o condomínio edilício, justamente para que possam tomar decisões a respeito de contratações, né? De abertura de fundos de obras e assim por diante. Portanto, essas deliberações por parte daqueles condôminos que residem também no mesmo condomínio edilício, essas deliberações são muito importantes para o dia a dia, para o cotidiano daquela realidade específica. E é por isso que essas assembleias também são muito importantes nessa esfera. Então, aqui, quando a gente fala em assembleias virtuais, essa ideia é justamente explorar sobre essa perspectiva ampla. Assembleias virtuais, todas essas pessoas jurídicas que dependem de deliberação dos seus associados, dos seus sócios, dos seus acionistas, ou até para quem entenda que o condomínio é também uma pessoa jurídica, os condôminos deliberam no âmbito dessa assembleia para direcionar o dia a dia daquela realidade específica que nós mencionamos aqui. Muito bem.
Então, dentro dessa lógica, considerando a necessidade dessas deliberações, e aí, obviamente, que nem toda pessoa jurídica, é importante que se faça essa ressalva, nem toda pessoa jurídica delibera, manifesta sua vontade, né, por meio dessas deliberações. Portanto, os componentes, os associados. Por quê? Porque nós temos pessoas jurídicas que são formadas por uma única pessoa, que é o exemplo aí da IRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e das sociedades unipessoais, onde uma única pessoa pode, por manifestação de vontade, constituir essas pessoas jurídicas que acabo de mencionar. Logo, não haverá necessidade de deliberação de vontade efetivamente. A deliberação decorre daquele sujeito único que compõe a pessoa jurídica, que é o instituidor daquela pessoa jurídica. Não haverá necessidade dessa deliberação em assembleia, né? Mas quando a gente fala em assembleia, então, obviamente que essas assembleias, normalmente, elas ocorrem presencialmente. Então, nós vamos ter lá a necessidade do sujeito se reunirem em determinado ambiente físico, e pensando no condomínio, normalmente se reserva lá o salão de festas do condomínio para aquela assembleia acontecer, ou no âmbito das sociedades anônimas, a própria sede da companhia, das sociedades limitadas também, com menor formalidade, uma reunião de sócios no âmbito de uma dada sociedade, e assim por diante. Há, classicamente, essa ideia de reunião física, né? De uma convocação, e esse ato de convocação ele é muito importante. Os sujeitos serão convocados pela própria administração do condomínio, que de tempos em tempos, de acordo com a lei, é obrigada a convocar os seus associados, seus membros, né, ou seus condôminos, para que deliberem a respeito das contas daquela pessoa jurídica ou daquele condomínio, e podem, obviamente, deliberar no sentido de contratar ou não, de aprovar contas, de eleger quem serão os representantes daquela pessoa jurídica em determinado momento. Então, tudo isso é muito relevante no âmbito das deliberações de vontade ocorridas em assembleias, são muito relevantes no âmbito dessas pessoas jurídicas. E aqui eu vou, para não ficar muito repetitivo, vou tratar o condomínio, né, como uma pessoa jurídica nesse contexto, porque as suas características se aproximam efetivamente, não vou entrar nessa discussão de ser ou não ente personalizado ou pessoa jurídica, né? Portanto, há necessidade dessas deliberações por meio de assembleias. E é a questão que se coloca. Já vínhamos caminhando no sentido de utilizar as novas tecnologias para possibilitarem naturalmente essas deliberações à distância, né? E, portanto, essas assembleias virtuais ou assembleias digitais, isso já vinha sendo, em certa medida, intensificado em alguns ambientes. O que a pandemia aí do coronavírus acabou por provocar foi uma aceleração desse processo. E não só uma aceleração, mas uma intervenção estatal por meio de novas leis que acabam regulando a possibilidade dessas assembleias virtuais. E é justamente aí que me refiro à Lei 14.010, do regime jurídico das relações de direito privado, nos tempos de pandemia. Portanto, é uma lei que nasce com prazo certo de duração. Acabada a pandemia, não há mais por que se manter esse regime de exceção, né? Portanto, a própria lei já assim define logo lá no seu início, quando estabelece que estas regras, né, que ela procura regular, apresentar, inovar no ordenamento jurídico, elas têm tempo para durar. É o tempo da pandemia. E é aí que nós vamos falar especialmente do condomínio mais à frente. Mas nós temos também outras leis. E aí veio posteriormente, mais recentemente, né, a Lei 14.030. Mais recentemente, eu digo porque é da semana passada, do dia 28 de julho de 2020, que trata das assembleias, das reuniões de sociedades anônimas, sociedades limitadas e cooperativas. E aqui qual é o diferencial? Por isso que achei pertinente explorar assembleias virtuais, não apenas no âmbito dos condomínios, mas ampliando o escopo da análise. Porque aqui essa lei veio para ficar, ou seja, nós não estamos diante de um regime de exceção. A lei veio justamente para regular essas assembleias no âmbito das pessoas jurídicas,
de modo perene, né? Não apenas em períodos de pandemia. Então, nós temos exatamente essa característica específica. Qual é a grande preocupação, né? Tanto das leis que regulam essas assembleias virtuais, quanto antes, e a gente daqui a pouco analisa se, eventualmente, o Código Civil já autoriza essas assembleias virtuais no âmbito dos condomínios edilícios. É conferir segurança, né? A preocupação geral, quando se fala em assembleias virtuais, será que quem está ali participando daquela assembleia virtual tem legitimidade para ali estar participando? Tem condições de deliberar, de participar da deliberação de vontade da pessoa jurídica ou do condomínio? Então, há uma preocupação muito grande em se conferir segurança àquele ato de manifestação de vontade, permitir que todos participem efetivamente. Estão pensando num condomínio edilício de 300 apartamentos, né? Eu vou ter que dar a possibilidade de todos eles, né, ter uma plataforma que acolha todas, que tenha condições de acolher todas as pessoas, né, que queiram participar daquela deliberação. E acolher, não apenas acolher fisicamente, mas de forma segura. Ou seja, se aquele sujeito vai manifestar sua vontade em determinada deliberação, como é que eu tenho certeza qual foi o voto dele, qual foi a posição dele em determinado momento? Então, nós precisamos ter plataformas, criar ambientes virtuais que sejam seguros e que permitam exatamente esse tipo de interação no âmbito do condomínio. Assim como acontece no âmbito das sociedades anônimas. Eu tive a oportunidade de participar recentemente de uma assembleia no âmbito de uma sociedade anônima que ocorreu por uma dessas plataformas. Era uma companhia fechada, é verdade, e aí a novidade, porque no tocante às companhias abertas, essas assembleias já podiam acontecer, né? E aí nós temos essa regulamentação específica aí que abrange sociedades anônimas abertas, fechadas, sociedades limitadas. E a preocupação é exatamente a mesma. Reconhecer a legitimidade daquelas pessoas que participam daquela deliberação e conferir segurança para o ato de manifestação de vontade. Então, quando o sujeito vota num determinado sentido, eu preciso ter um meio específico, um meio seguro que permita esse sujeito votar de forma segura e contribuir para a deliberação de vontade daquele condomínio ou daquelas sociedades, né, especificamente, cooperativas e assim por diante, né? Lembrando que, quando eu falo em deliberação de vontade dessas pessoas jurídicas, e como disse, insiro aqui, né, para facilitar essa compreensão, os condomínios com pessoas jurídicas, é importante estabelecer uma distinção, né? Quem participa ativamente dessas assembleias, quem tem direito de voto nessas assembleias, são os condôminos, no caso aí os titulares, proprietários de unidades autônomas, ou quem os represente, eventualmente um locatário, alguém munido de uma procuração específica no âmbito, nesse momento específico, e as procurações continuam, né? Há uma falsa impressão de que, então, se é uma assembleia virtual, o sujeito pode participar de qualquer lugar e eu não preciso mais ter procuração. Ele não vai precisar ser representado. É uma falsa, né, percepção. Por quê? Porque vamos imaginar que eu seja o titular de uma unidade autônoma, de fato queira participar, porque a plataforma, o meio virtual facilita a minha participação, mas eu tenho mesmo um outro compromisso mais importante naquele mesmo horário. Eu continuo podendo nomear alguém como meu representante para poder participar dessa deliberação, né? Dessas deliberações, dessa assembleia em meu nome. E aí é mais um ponto importante no âmbito dessas assembleias. Eu diria, para quem nos assiste, para quem está habituado ou começando a praticar esse tipo de ato, né, que um ponto fundamental para conferir segurança a esses atos inicialmente é exatamente estabelecer uma lista de presença. Olha, eu quero saber quem está presente. Então, manifesta. Normalmente as plataformas permitem acesso pelo chat, né, pelo chat lateral. Coloque aí o seu nome e a sua identificação, a unidade a qual você pertence, no caso do condomínio de início, o seu RG, para mostrar a sua presença no momento inicial da assembleia, né? E, você está representando alguém? Muito bem, então eu quero que você envie a procuração que você tem em mãos para o e-mail do condomínio, para verificar, para que se possa verificar, apurar a legitimidade daquele sujeito que participa daquela assembleia, né?
Isso é uma forma também de conferir segurança para o próprio para a Assembleia de uma forma geral e para as deliberações que vão se seguir no âmbito daquela Assembleia. Então, essa é uma primeira preocupação, né? Alguns perguntam, professor, e a questão de gravar ou não gravar? Porque essas plataformas também permitem a gravação das assembleias, né? Eu diria que vamos utilizar a tecnologia, desde que todos sejam advertidos de que aquela assembleia será gravada. Isso é fundamental. É necessário, né, professor? É necessária a comunicação prévia. Exatamente. Porque nós temos pessoas que estão muito familiarizadas com esse tipo de mecanismo, né? Esse tipo de tecnologia, mas outros não. Porque essas plataformas normalmente indicam, você tem lá uma luzinha vermelha no topo central, né? Indicando que aquela reunião está sendo gravada. Mas é importante a advertência, porque nem todos estão familiarizados. Nós temos recebido aí por WhatsApp e assim por diante uma série de memes, né? De pessoas que não muito habituadas a essas novas tecnologias acabam cometendo gafes nesses momentos. Então, é importante que a pessoa tenha compreensão e saiba utilizar aquela tecnologia, mas que aquele que organiza, né, as assembleias por esse meio também advirtam os participantes, os futuros participantes, de que haverá gravação e de que qual é a ferramenta para que haja uma possibilidade de se familiarizar efetivamente com aquela ferramenta antes, né, daquele momento inicial e do momento da assembleia e assim por diante. E até chamando a atenção, existem assembleias, nós falamos das virtuais, mas existem a própria lei assim prevê, o Departamento de Registro de Empresa, integração no âmbito das sociedades anônimas, prevê a possibilidade das assembleias semipresenciais, né? Então, nós não temos apenas as assembleias virtuais, mas temos também a possibilidade de assembleias semipresenciais. Como é que seriam essas assembleias semipresenciais? Eu tenho parte dos membros presente numa determinada, por exemplo, na sede física da empresa, né, da sociedade anônima, da companhia, e outros que estão à distância. Então, esse formato seria o semipresencial, porque ainda sabemos, né? Há acionistas que não familiarizados. Eu moro perto da companhia, no dia eu vou me precaver, são poucos acionistas que vão estar presentes, eu vou lá de máscara e compareço. Ou, eventualmente, um condômino ou outro, que tenha um pouco mais de idade, ele vai descer na sala da administração do condomínio ou no próprio salão de festas, porque mantendo o distanciamento, ele pode participar fisicamente, né? Então, alguns participam fisicamente, outros virtualmente. Isso é uma possibilidade, né? Aqui antecipando, o que nós temos de inovação? A Lei 14.000 no âmbito dos condomínios, a Lei 14.010, que trata, como disse, do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, veio tratar das assembleias condominiais lá no artigo 12. E estabelece especificamente que a votação poderá ocorrer em caráter emergencial. Então, por isso, no âmbito dos condomínios, nós temos uma lei temporária, até 30 de outubro de 2020, que é uma data, foi uma data aleatória, arbitrária, que foi escolhida, de fato, mas se imagina que em 30 de outubro os efeitos mais pesados da pandemia, de isolamento social, já tenham passado. Não sei, talvez seja um pouco otimista essa data, faça o que nós estamos enfrentando aí. Mas eu espero que sim, né? Que lá em 30 de outubro a gente já tenha condições de ter uma tranquilidade maior para comparecer com todas as precauções e participar desses atos. Mas o fato é que a lei regula no artigo 12 em caráter temporário essa possibilidade por meios virtuais. Caso em que a manifestação de vontade dos condôminos será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Mais uma relevância de se gravar, né? Porque aí eu posso manter aquilo nos arquivos do condomínio para facilitar justamente o acesso e a comprovação, caso surja eventual divergência futura acerca de determinada deliberação, nós vamos ter clareza com relação aos votos que foram conferidos pelos condôminos, né? Os votos proferidos pelos condôminos naquela assembleia específica. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos do síndico, e aí nós temos, né, o que acontece também nas assembleias? Eleição de novos síndicos, né, da administração do condomínio, conselho fiscal e assim por diante. Então, tudo isso pode ser feito pelo meio virtual em caráter temporário. Caso não tenhamos aí, vamos imaginar, passou 30 de outubro, eu posso continuar e não haja uma prorrogação dessa lei. Poderemos, e a pandemia venha uma segunda onda, uma terceira onda, e o Poder Legislativo acabe demorando por prorrogar, por exemplo, a vigência dessa lei, alterar, né,
a vigência dessa lei de 30 de outubro. É possível, ainda assim, continuar com as assembleias virtuais no âmbito dos condomínios? Aí nós vamos ter que recorrer ao Código Civil, porque se essa lei não estiver vigente mais, nós vamos ter que recorrer lá aos artigos 1350, 1349, 1350, que tratam das assembleias no âmbito dos condomínios. E aí o que vai ter lá no 1350? Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na convenção. Então, como eu disse, a pandemia acabou acelerando o processo. É possível que algumas convenções de condomínio já tenham sido alteradas para tornar perene essa possibilidade, né? Para tornar duradoura essa possibilidade de assembleias virtuais. Mas o que eu registro aqui é a necessidade de que a convenção preveja algo nesse sentido. Durante o período de pandemia, nós temos a lei. E ela se sobrepõe à convenção, não haverá qualquer tipo de discussão. Mas após 30 de outubro, caso não haja prorrogação da vigência, nós teremos a necessidade de previsão na convenção de condomínio e, obviamente, nos preocupando, né, a administração do condomínio vai ter que se preocupar em manter íntegra a possibilidade de manifestação desses sujeitos todos. Isso tudo é muito importante nesse contexto específico, né, para garantir a legitimidade das deliberações. Isso já não vai acontecer, como eu disse no começo aí da nossa conversa, nas sociedades limitadas, anônimas e cooperativas, porque a Lei 14.030, de 28 de julho agora, acabou por criar essa possibilidade de assembleias virtuais de forma duradoura, de forma perene, não apenas no momento de pandemia. As outras pessoas jurídicas de direito privado, em que ocorrem assembleias dos seus associados, sócios, essas sim estão adstritas a esse prazo de 30 de outubro. Talvez a gente tenha aí alguma coisa mais para frente, a necessidade de uma alteração ou outra específica mais para frente, né? Com relação a esses aspectos, preocupação, não sei, Renan, você me diga aí com relação ao tempo, você falou meia hora, 40 minutos, né? Quem está aí com 30, mais uma outra ponderação, mas não sei se você tem alguma questão. Eu tenho uma dúvida, sim, professor, perguntar sobre... É interessante saber por que se fala muito de assembleia, tá? Uhum. Houve alguma alteração no sentido dessa obrigatoriedade de participar e um pouco além? E a questão do condomínio? É natural e claro que houve um sério problema econômico, né, de diversas classes, né? Suponhamos que a pessoa não consiga pagar os seus condomínios, né? Ela pode ser despejada hoje nessa situação que está, ou tem alguma lei que ainda ampara a pessoa? Me vê isso agora na mente aqui. Vamos lá. Bom, tua primeira pergunta foi mesmo? Eu vou começar por essa última, depois eu volto na primeira. Bom, condomínio é um ponto muito delicado. Nós temos visto o Poder Judiciário ser provocado em várias frentes, né, para que o juiz interfira em relações jurídicas específicas. Contratos de locação, por exemplo, de imóveis, isso tem sido muito frequente. O locador e o locatário não se entendem com relação a como ficarão os pagamentos do aluguel durante esse momento, e um deles, normalmente o locatário, provoca o judiciário, especialmente nas locações comerciais, locações em shopping center, mas também nas locações residenciais. Olha, eu não tenho como pagar, nesse momento de pandemia a minha receita diminuiu 30%, 40%, eu não tenho como pagar o mesmo valor de aluguel sem prejuízo da minha subsistência. E o Poder Judiciário tem interferido muitos desses contratos, dizendo que, de fato, especialmente na locação comercial, como houve o ato de Estado aí de fechar as lojas, isso foge ao alcance do locatário, né, do inquilino, ele não tem movimento, ele não tem como pagar o aluguel. E o Judiciário sensível acaba interferindo. E é óbvio que nós precisamos equilibrar, porque muitas vezes o locador é que necessita do aluguel para viver, né? Então esse ponto é muito importante. Mas a tua pergunta foi em relação ao condomínio, porque está relacionado ao tema da nossa aula, escapa um pouquinho dessa noção de assembleia virtual, mas é um tema relevante também nesses tempos sombrios que vivemos. O condomínio é ainda mais delicado, Renan. Por que é ainda mais delicado? Porque as despesas de condomínio, elas são destinadas, né? O pagamento da taxa condominial ele é destinado a suportar as despesas corriqueiras. É uma obrigação, como a gente chama, obrigação própria terreno, própria da coisa. O simples fato de eu ser proprietário de uma unidade condominial me obriga
a arcar com os custos de manutenção e conservação daquela área, das áreas comuns, né, das coisas comuns que envolvem o fato de viver em condomínio edilício. Por isso que até mesmo em shopping center, quando o juiz interfere, os mais cautelosos, as intervenções mais cautelosas, têm ressalvado de intervenção judicial a parcela destinada às despesas condominiais. Porque aquelas despesas condominiais no shopping center, por exemplo, ou também trazendo para o condomínio residencial, elas não deixam de existir, né? Embora estejamos vivendo um momento de pandemia, o elevador tem que continuar funcionando. O prédio tem que continuar limpo, eu diria. Agora tem que ficar ainda mais limpo, né? Portanto, os empregados precisam ser remunerados, né? Os geradores precisam continuar funcionando. Portanto, ainda que haja uma economia, vamos imaginar, a piscina foi fechada, então não vai ter manutenção da piscina. Então, tira isso da manutenção. Há uma economia, mas não pode haver o não pagamento da despesa condominial em virtude da pandemia. E eu diria a você, esse condômino que está com dificuldade, ele vai ter essa dificuldade ao longo de algum tempo, né? O que alguns condomínios têm deliberado, e eu acho isso bastante razoável. A Assembleia visualiza, estamos vivendo um momento de exceção. Os condôminos reunidos em Assembleia Virtual. Estamos vivendo um momento de exceção. Como vamos sair dessa? Olha, como é um momento de exceção, nós sabemos que muitos dos condôminos estão passando dificuldades. Vamos autorizar a utilização do fundo de reserva que estava lá para eventuais emergências, para suprir eventuais necessidades. Isso vai provocar uma redução da taxa condominial nos próximos 3 meses. Aí reduz em 30% o valor da taxa condominial para ficar mais acessível. E depois se recompõe aquele fundo. Nós não vamos pintar o prédio agora no momento de pandemia. Vamos elencar prioridades. É possível que isso aconteça. Então, é verdade, precisa do bom senso. A gente sabe que muitas vezes isso falta numa assembleia condominial. Mas essa seria a saída, com certeza. Isso, uma das saídas. Né? Isso é um tema sempre que do outro lado a gente acaba encontrando muita objeção, né? Mas eu te perguntei isso aí porque eu estava em dúvida se seria um caso fortuito ou se era força maior. E se força maior, qual era a posição aí do STJ nesse sentido aí? Porque realmente a gente enxerga todo dia, o shopping está fechado, né? E como é que está lá, né? E a gente acaba trazendo esse tema. Sobre a Assembleia Digital, é obrigado a participar ainda? Por exemplo, se não participar, dá como voto vencido, a opinião já foi formada, ou mudou? A lógica é a mesma das presenciais, né, Renan? Todos devem ser convocados, precisa haver ampla publicidade a respeito, precisa receber a cartinha de convocação, porque todo condomínio tem que ter a oportunidade de participar. Inclusive, pelo meio virtual, ele vai também ter a oportunidade. Agora, fica a critério dele comparecer ou não comparecer. Se ele não comparecer, nós vamos ter lá um quórum específico e ele optou por não participar das decisões importantes no âmbito daquele condomínio. E as decisões serão legítimas, tomadas pela maioria dos presentes, né? Então, portanto, não há necessidade. A lógica é exatamente a mesma das assembleias presenciais. Nós não teríamos aí grandes diferenças em relação a essa dinâmica da assembleia em si. É mais a questão da forma mesmo, entendeu? Perfeito, bem explicado aí. Professor, tem mais alguma indagação ou na sua apresentação era tudo isso mesmo? Eram esses pontos mesmo. Você levantou 2 questões relevantes, né? Uma delas em relação a esse aspecto específico, se muda alguma coisa no contexto geral, e outra mais relacionada à pandemia. São questões interessantes que podem elucidar eventuais dúvidas daqueles que nos ouvem. Não sei se vocês vão manter isso aí depois gravado, porque muita gente me pediu: professor, eu não vou estar, esse horário para mim é complicado, com criança em casa. Mantemos sim. Quando eu finalizar aqui, eu vou salvar na TV do Instagram, que eles chamam do IGTV, e fica ali. E depois eu peço o pessoal para compartilhar contigo aí. Perfeito. Se puder compartilhar comigo, a gente também disponibiliza para quem não pôde estar aí presente. Mas acho que era isso, Renan. Acho que deu para dar um aperitivo a respeito desse tema, que de fato com certeza envolve uma série de outras questões aí que a gente procurou apenas apresentar rapidamente aqui, né, nesse contexto. Perfeito. Ainda bem que eu não tenho essa preocupação aí. Mas a gente sempre vê o terreno do vizinho sendo atacado, menos mal, né? Se fosse o titular, tava
Mas beleza. Eu te perguntei isso aí, depois eu te confesso em off aí, a situação do pessoal que está no shopping, a gente tem amigos lá, Aham. e realmente isso que você falou é verídico, não para de cobrar mesmo. Condomínio, manhã, tarde e noite, eles estão lá com o pessoal. Mas aí, Renan, o judiciário tem sido bastante sensível em favor do lojista. Ele diz o seguinte: olha, fundo de publicidade, aluguel atrelado ao faturamento, aquelas coisas, não há como pagar. O que vai pagar, e aí eu acho uma decisão razoável também do judiciário, bem ou mal, os teus bens estão acomodados lá naquela loja. Você deve ter recebido, isso viralizou, né, em WhatsApp, imagens de determinado shopping center que desligou o ar-condicionado, né, central, e o que aconteceu com bolsas de couro e tudo mais. Embolorou tudo, porque não tem circulação normal de ar. Então, ou seja, os custos continuam acontecendo. Eu estou trazendo esse exemplo porque ilustra bem. Isso eu não vi, não. Pois é. O administrador do shopping, ele precisa se preocupar com ele. Não pode simplesmente desligar, não tem ninguém circulando, eu desligo o ar-condicionado. Muito bem, e aí? E as coisas que estão lá? Não. Né? E alimentação? Então, pois é. Então, precisa haver o pagamento para essas despesas que continuam acontecendo. Agora, houve uma redução de eletricidade? Houve redução? Sim. Então, vamos fazer uma redução aqui. Agora, também o judiciário não pode interferir e dizer não paga nada. Porque se não paga nada, alguém vai ter que pagar ou não pagar. Isso vai provocar um outro efeito, né? Que ninguém quer, que é danos ao que está ali guardado, né? Então, são mais essas ponderações, mas são temas bem instigantes e a pandemia... Com certeza. Acaba... O civil é puramente prática, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tuas ordens, depois pelo direct, se quiserem também mandar, né? Quem nos ouve, depois quando você disponibilizar, a gente manda, né, a gravação para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês aqui. E vai ser um prazer maior compor o corpo docente do Sejur para esses próximos cursos que vocês estão organizando. Perfeito, professor. Muito obrigado aí por expor seu tempo, seu conhecimento. Realmente o nosso tempo fica curto por causa da live, mas o conteúdo completo e mais situações jurídicas dos bastidores, o professor vai estar aí comentando na pós, está chegando aí, sendo alcançado em todos os rincões, nosso time de vendas participando bastante. E fica o convite para você, daqui a pouco também às 8 horas, vou fazer uma chamadinha aqui, nós vamos conversar com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, desembargador aposentado, um tema trabalhista que pode ter toda a conectividade com a tua vida laboral. Obrigado, professor, pela honra aí, estar assistindo. Forte abraço. Valeu. Um abraço a todos. Igualmente, você. Obrigadão. Tchau, tchau. Muito obrigado a quem nos assistiu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.